Olá, sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. A presença de mulheres na ciência, em especial nas ciências exatas, vem ganhando espaço nos últimos tempos. Apesar de sermos um número considerável de cientistas e profissionais da área das ciências exatas, pesquisas mostram que ainda sofremos diariamente com preconceitos e discriminações pelo simples fato de sermos mulheres. Para além desses dados alarmantes, as mulheres que escolhem a maternidade sofrem inúmeras restrições e falta de suporte do meio acadêmico. Graças às inúmeras ações realizadas no Brasil, houve algumas mudanças concretas no cenário científico brasileiro, trazendo a maternidade para o centro da discussão. Mulheres na ciência que comece o matriarcado. Hoje, temos a presença ilustre da professora doutora Danusse Marceli Dudek, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e está à espera da sua primeira filha, Briana. A professora Danusse possui graduação em licenciatura em Física, mestrado e doutorado em Física pelo Instituto de Física Teórica na Unesp e possui 2 pós-doutorados. O primeiro, pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e o segundo, concluído neste ano, em 2020, pelo Núcleo de Computação Científica da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e Filho, ambos relacionados à sua pesquisa de base, que é a física de altas energias. Atualmente, é docente da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza, e é líder do grupo de estudos de física de partículas e íons pesados. Sejam muito bem-vindas, Danusse e Briana. Olá, Gisele, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa de fazer esse tipo de divulgação, que eu acho que tem o objetivo, principalmente, de incentivar a meninas a entrarem para a carreira científica e, em especial, eu acredito que também na área de exatas, né, que é a nossa área. Obrigada, professora Danusse, por aceitar o nosso convite. Professora Danusse, conte um pouquinho para nós como é que está esse momento na tua vida, esperando a Briana, e como está a expectativa familiar. Está tranquilo, digamos assim. Estou entrando no 7º mês de gestação. Gestação tranquila, graças a Deus, e tá tudo bem. A perspectiva para o núcleo familiar é um pouco complicada, né? Porque pelo fato de eu trabalhar aqui em Realeza, na Universidade Federal da Fronteira Sul, e meu marido trabalhar na UTF-PR no campus de Toledo. Então vai ser... Agora, com a pandemia, a gente está vivendo na mesma cidade, mas depois, quando as coisas voltarem à normalidade, vai ser cada um num lado, então a sobrecarga vai ficar comigo, como é natural, porque eu vou ficar responsável pela nenê por 5 dias na semana, né? Ela vai ficar sozinha comigo. Danusse, esse momento eu acho que é único nas nossas vidas. Então, a espera de um filho, eu acho que muda muito a nossa vida, os nossos sentimentos, os hormônios. Com certeza vai ser um desafio muito grande para ti, conciliar o trabalho, a Briana, questões pessoais, enfim. Mas pode acreditar, tudo vai dar certo. Professora Danusse, o teu trabalho ao longo da tua carreira está vinculado à física de partículas elementares e campos, né? Mais especificamente à física de altas energias. Eu sou apaixonada, né, por esse tema. Conte para nós um pouquinho como foi a tua escolha pela física, né? Como é que a física entrou na tua vida e como tu mais tarde ou nessa tua caminhada tu escolheu te especializar nessa área de física de partículas. Conte um pouquinho para nós. Bom, antes de falar como é que eu decidi entrar para física, vou dizer como é que eu decidi virar cientista, né? Eu estudei meu ensino fundamental até a 5ª série, na época, numa escola muito seriada. E lá pela 4ª série, a professora perguntou, estava falando sobre profissões, e ela perguntou para cada um de nós, uma turma gigante de 5 alunos, o que queria ser quando crescesse. Aí os meus colegas, né,
eu quero ser cantor, eu quero ser mecânico. Eu falei, eu quero ser cientista. Por que eu falei isso? Porque na década de 90, nesse período, tava aquele boom de ônibus espacial. E eu achava aquilo o máximo. Falei, é isso que eu quero ser na minha vida. Então, a professora meio que riu da minha cara. Como é que uma aluna que vive essa realidade, né? Ou seja, no meio do nada, quer ser cientista. Então, professores, não desacreditem o sonho dos alunos, né? Porque eles conseguem. Principalmente quando eles são desafiados falando que não vão conseguir. Aí eu segui minha carreira, estudando, ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu sempre gostei muito da área de exatas. E também na área de ciências em geral, porque eu também gostava muito de biologia. Mas aí eu precisava definir alguma coisa para fazer vestibular. Eu decidi fazer física. Primeiro porque já tinha uma colega minha que estudava na UFPEL, e ela falou, vem para cá. Daí eu andei pesquisando a quantidade de candidatos por vaga e acabei decidindo por física, porque obviamente é o que tem menos concorrência. E assim eu entrei para física. Já no meu primeiro ano de graduação, eu comecei a trabalhar com professor e trabalhava com física de partículas. Isso durante toda... Então, eu comecei no início do segundo semestre e fui durante toda a graduação. A minha iniciação científica foi em estrelas compactas e foi um tema que eu me apaixonei e aí eu continuei trabalhando em física de partículas, física de altas energias, só que aí eu fui para o IFT, aí mudei um pouco de área, não fiquei mais em estrelas compactas, mas comecei a trabalhar com íons pesados. Nossa, Danucci, que legal! Desde a quarta série, tu já pensava em ser cientista. Olha que fantástico, porque isso que foi te norteando, né, até tu escolher física na tua graduação e aí ter as oportunidades que surgiram ao longo da tua vida. Que legal! O teu sonho era andar no foguete, então. Eu acho que era trabalhar na NASA na época. Depois, né, a gente vê que... não, é uma coisa básica, né, gente? Se é para sonhar, é para sonhar grande, né? Se é para sonhar pequeno, a gente nem deita na cama. Perfeito! Adorei, perfeito. Perfeito, e é verdade, a gente tem que sonhar grande. E que bom que desde pequeno tu já tinha essa ambição e foi o que te moveu até aqui, né? Então, isso é fantástico. Nossa, que legal. Professora Danucci, o que é ser uma cientista para você e quais são os desafios que nós, mulheres, precisamos superar? Para mim, cientista é um ser humano normal como qualquer outro, só que escolhe trabalhar com ciência todo dia. A pessoa que vê sentido em entender como é que a natureza funciona, como é que o mundo funciona. Dificuldades, mulher cientista, eu vejo machismo, eu vejo preconceito, principalmente na área de exatas, né, que é uma área predominantemente masculina, em que as meninas são desincentivadas a entrar. Sempre falado que os homens têm mais aptidão. E não, eu acho que quem se dedica consegue fazer qualquer trabalho, seja ele qual for. Seja trabalhar com ciência, seja a área que for. Se você se dedicar àquilo, você vai ser muito bom naquela área. Então, você vai fazer um excelente trabalho. Só que, claro, sendo mulher, você sempre vai ter que lidar com algumas questões que são chatas e você vai ter que lidar, às vezes, com desmerecimento pelo seu trabalho, você vai ter que fazer o dobro do que um homem precisaria fazer para provar que você é o suficiente para fazer aquilo. Então, essa, para mim, é a maior dificuldade. É verdade, Danucci. Dados mostram, na graduação, por exemplo, no curso das exatas, né, se a gente pensar na química, na física, na matemática, nas engenharias, né, as chamadas duras, existe até um número expressivo de mulheres que procuram por esses cursos. Se a gente for ver os dados do CNPq e do INEP, também mostram, né, que as mulheres elas têm uma quantidade em números de bolsa na faixa dos 50%, 53%, 54%. Nós, mulheres, temos um quantitativo maior de bolsa, tanto na graduação, alunos de iniciação científica, mestrado, né, doutorado, só que depois, pós-doutorado também, só que depois as coisas passam a ser bem mais difíceis. E, infelizmente, né, no meu olhar, e eu acho que não só no meu olhar, né, as pesquisas, os trabalhos mostram isso, que
a mulher, ela é muito discriminada naquele sentido assim, é muito difícil, tu não vai saber, tu não tem condições de entender, como se a gente não fosse capaz de resolver um exercício de cálculo, como se a gente não soubesse aquilo que está sendo ensinado. E fora outras questões a níveis profissionais também, né, onde a mulher ela é sempre colocada como algo frágil e que não tem a capacidade de executar aquilo. E tua denúncia é um bom exemplo, né, um exemplo de mulher que mostra isso, que nós mulheres, né, somos capazes sim de fazer qualquer coisa que a gente queira fazer, estudar qualquer coisa e realizar qualquer sonho, né, nós somos capazes. O que precisamos? Precisamos nos dedicar. Nós não somos menos porque somos mulheres. Então, a gente tem que quebrar com isso, quebrar essa barreira desse preconceito e desse discurso, né, machista dos homens, em especial, né, dos homens, que fazem em relação às mulheres, né. Dificuldade todo mundo tem, e romper com essa barreira do preconceito. E outra, muitas mulheres são muito inteligentes, sim, já nasceram inteligentes, já nasceram com capacidade para desenvolver qualquer coisa e até mais que os homens que tem por aí. Tu sofreu algum preconceito por ser mulher? Assim, aconteceu alguma situação na tua vida que realmente assim mexeu contigo e tu consegue dizer assim, não, de fato, né, o preconceito existe só porque eu sou mulher? Já sofri de forma velada e já sofri de forma explícita. De forma velada, durante principalmente a graduação, onde eu, por causa da minha aparência, eu sempre tentava passar despercebida. Então, usar roupas muito mais largas muito maiores do que o meu tamanho, fazia qualquer coisa para passar despercebida, para que as pessoas não dissessem que as notas que eu tinha não eram fruto da minha inteligência, mas era fruto porque o professor tinha uma idade diferente, porque o professor me achava interessante. Então, essa era uma estratégia que eu usei durante toda a graduação, porque eu falava assim, não, as pessoas têm que ver que esses números, essas notas, elas são pela minha inteligência, pela minha capacidade, não são pela minha aparência. Durante a pós-graduação, teve um caso que foi assim, que eu fiquei muito, muito sentida, muito chateada, que foi o professor, ele simplesmente entrou na sala de aula. O IFT, ele é um lugar de elite da física, né? Hoje, eu acho que é o melhor instituto de física do Brasil, né? Tem outras associações. Na época, tinha 70 pós-graduandos, esses 75 somente 5 eram mulheres. Dessas 5, só 2 eram solteiras, eu e a minha colega que estava entrando no mestrado. E o professor entrou na aula, apontou para mim e falou assim, você vai ficar com você. O professor nunca tinha me visto na vida. Aí, o que a gente faz, né? Quando é desafiada, a gente estuda muito mais do que qualquer outra pessoa para a gente mostrar que não, que a pessoa está errada, que a gente tem capacidade para estar ali e que a gente consegue uma nota melhor do que isso. Estudei pra caramba. Olha, eu vou te falar, estudei pra caramba. Tinha nota ficar com A, tinha nota alta. Fui falar pro professor, ele me deu B, e ele olhou para mim e falou assim, todos querem A, mas nem todos merecem. Ou seja, ele estava preconceito com a minha pessoa desde o início do curso. Então, independente do que eu fizesse, eu não ia conseguir a nota que eu merecia e que eu tinha conseguido pelo meu esforço. Isso foi uma coisa assim, muito dura que me marcou e que talvez tenha sido uma das coisas que me fez endurecer, assim, não ter que fazer o melhor sempre, porque sempre vai ter uma pessoa que vai desconfiar, que vai achar que eu não tenho capacidade para fazer as coisas que eu faço. Então, isso também, às vezes, é um preconceito que a gente sente e que machuca a gente, que faz a gente, às vezes, perder até a fé nas pessoas. Mas, enfim, seguimos. Ai, que triste, né, Danúcia? Assim, eu sei o que é isso e não é só tu que passa por isso, a gente sempre tem que provar que a gente é capaz, que a gente pode, e as pessoas estarem sempre questionando isso e, de alguma forma, colocando em prova o que a gente está fazendo, como se a gente não fosse capaz e que eles fossem os melhores. Então, é absurdo isso. E isso não acontece só contigo, acontece com inúmeras mulheres relatam. Dependendo da forma como tu te veste, os homens acham que está querendo chamar atenção, que acham que está querendo ganhar alguma coisa em relação a isso. Então, quer dizer, nem personalidade nós mulheres podemos ter, né, em determinadas situações, em determinados meios.
E realmente, na área dura, ela é muito complexa. Os homens são muito machistas. É claro, existem exceções. Sim, existem, mas são raras. Danucci, tu teve um tempo na Alemanha com teu marido. Conte para nós como foi essa experiência de estar lá, como as universidades, os institutos valorizam as mulheres, como é que eles entendem as mulheres na ciência, como é que funciona lá? Conte para nós um pouquinho. Eu mudei para a Alemanha por 6 meses, na cidade de Hamburgo, quando meu marido foi fazer um pós-doutorado no DESE. Então, foi na época que eu tinha terminado meu pós-doc, eu já tinha passado no concurso aqui, só estava esperando ser chamada, então eu falei, vou tirar meu ano sabático na Alemanha. Que máximo! E aí, porque eu pensei assim, eu não vou começar um outro projeto, sendo que eu sei que eu vou ser chamada logo. Eu vou aproveitar e vou descansar, porque eu não paro desde 2003, que foi quando entrei na graduação, então 6 meses não vão fazer diferença na minha vida. Então, o que eu observei lá é o seguinte, o tratamento que as mulheres recebem é exatamente igual que os homens recebem. Claro que, assim, a experiência que eu tenho é de uma observadora, e é um recorte, né? Porque o DESE, da mesma forma que o IFT é um instituto separado, né? Que é próprio, né? Não tá ligado a uma universidade, mas ele tem as suas próprias regras. Então, o que eu observava? Tipo, a gente chegava no DESE e na entrada do DESE tinha a creche, que as professoras, as pós-docs, elas deixavam as crianças ali na entrada. Se ela precisava amamentar, ela ia lá amamentar. Coisa que aqui a gente não tem, né? Aqui a gente fala, tem licença de 6 meses de maternidade, depois disso você se vira. Se tem que amamentar 6 meses exclusivamente, aí depois, do dia para o outro, seu filho não vai mais receber o peito exclusivamente, porque você vai trabalhar e ele vai ter que, ou você vai contratar uma babá, ou ele vai para a escolinha. Não tem essa preocupação com a criança. A gente não é incentivado a ser mãe em nenhum momento. A gente não é mal visto se você engravida na graduação, você é mal visto se você engravida na pós-graduação, e de certa forma, até mesmo quando você consegue um emprego, você é mal visto porque se você tem bolsa de produtividade, você corre o risco de perder. Se você não tem, você vai demorar muito mais para conseguir. Então, é muito diferente, né, do que você pensar assim, nasceu meu filho, eu vou ter que voltar a trabalhar, eu vou deixar na creche da minha instituição. É outro pensamento, é outra forma de vida. Mas como eu falei para você, eu não sei se são todas as universidades assim, eu sei esse recorte que eu vi, né? E é uma coisa que eu gostaria de ter nesse momento. Seria uma preocupação que eu não teria. Que eu já estou preocupada quando terminar minha licença, o que eu vou fazer com a minha filha? Porque eu não tenho familiar aqui, meu marido não mora aqui, as escolas não vão estar funcionando. O que eu vou fazer? Não é uma preocupação que nenhuma instituição no Brasil tem, em geral. Sim. E é muito A difícil. maioria das universidades não tem esse espaço para acolher as mães, sejam da graduação ou sejam professoras. Eu tive a oportunidade, né? Eu sou graduada pela FURG lá em Rio Grande, e lá tem o CEAMECI, tem uma pequena brinquedoteca, né? E que, com o passar do tempo, começou a acolher as crianças, os filhos das graduandas, né? Então elas conseguiam deixar lá os seus filhos nesses intervalos de tempo, e das professoras também. Mas, assim, eu já passei por algumas universidades e é a única universidade que eu vi. Então, assim, o que acontece? Isso não tem aqui, né? Na nossa universidade, não só na nossa universidade, embora a nossa universidade ela seja uma universidade muito recente. Eu acredito com certeza que essas melhorias, essas condições, não só para as nossas alunas, mas para nós professoras, um dia irá acontecer. E como é que vai ser depois a tua produção científica, por exemplo, Fabriana? Como é que tu imagina isso? Vai ser a mesma coisa? Vai ser uma produção científica de fraldas sujas no início. Ótimo! Olha, o CNPq sinalizou a gente até um lugar para colocar no lápis de licença maternidade, que para mim, até esse momento, tipo, era uma bandeira, mas eu não era mãe. E até agora, eu fui checar ontem, não tem.
Não tem. Você tem que colocar no seu texto lá que você é mãe, que você tem filhos, que você ficou afastado por um tempo. Então, como é que eu me vejo? Eu sou uma pessoa um pouco realista, assim, eu acho que por 2 anos vai ser difícil fazer as coisas. Porque a cabeça vai estar em outro lugar, né? Por mais que a vontade seja de voltar, fazer pesquisa, a cabeça está em outro lugar. Será que ela está com febre? Será que ela se alimentou? Será que ela mordeu o coleguinha? Será que ela foi mordida? Será que ela foi mordida? Será que eu vou ter que brigar com alguém? Como é que eu preciso ir no pediatra amanhã? Como é que eu vou fazer? Vou faltar a reunião? Vou chamar meu marido? O que eu vou fazer? Eu acho que, assim, por um período, infelizmente, vai diminuir, né? Não tem como dar conta de tudo, né? Porque é um projeto de vida, né? O filho eu vejo como um projeto de vida, né? Você quer passar valores para que essa pessoa leve adiante os seus valores e transforme o mundo num lugar melhor do que aquele que a gente está vivendo. Então a luta começa com a gente. Então eu vejo a minha filha como um projeto de vida o que vai ficar dos meus valores e dos valores do meu marido, né? Quando a gente deixar de viver, né? Deixar de existir. Então não dá para delegar, não dá para dizer assim, eu vou contratar alguém para fazer esse meu trabalho. Eu tenho que dedicar uma parte da minha vida a isso, porque afinal ela não pediu para nascer, fui eu quem decidi que eu queria ter uma filha. Então agora, minha responsabilidade é que ela tenha as melhores condições, que ela tenha a atenção que ela merece, pelo menos da mãe, já que o pai vai ser um pouquinho mais complicado porque não vai estar tão perto, né? Então, eu acho que vai diminuir para ele também, né? Nossa, ele já tá falando que vai levar ela para dar aula no sling. Ai, que legal, um pai participativo, maravilhoso, porque pai não é só aquele que faz, né? Acho que é sempre importante dizer isso. E pai não é aquele que só que leva para a escola e traz. Pai é o presente, aquele que está ali quando tem febre, quando está com dor, na alegria, em todos os momentos. E isso, o pai não é aquele que ajuda, né? Não, exato, pai não é ajudante. Pai não ajuda a mãe. Pai não ajuda a mãe. Pai é pai. Pai é pai e tem que se fazer presente tanto quanto a mãe. É claro que a sobrecarga feminina ela é maior, até porque existe essa relação da gente ter gerado a criança. Então, óbvio que a gente tem um elo maior. Mas pai a gente amamenta. A gente amamenta, a gente está presente em todos os momentos. Eu me lembro do Luiz Henrique. O pai dele é maravilhoso, super paizão, assim, pai presente. Mas na hora que a criança chora, o que eles fazem? Eu acho que ele está com fome, né? Então não adianta, né? E é verdade. Infelizmente, pesquisas mostram que a produção científica, né, da mulher que escolhe a maternidade, ela decai por 5 anos. Eu vou falar por mim, é verdade. Agora que eu comecei, então eu tinha vários projetos em andamento, mas eu não conseguia parar para escrever, porque tem essa função, como tu falou, tem que levar no médico, tem que levar na escola, tem que participar, tem que dar valores. A criança não pediu para nascer, e é uma escolha nossa. Só que o problema maior na sociedade que a gente vive é o seguinte, porque a gente fez uma escolha, então essa escolha tem que fazer com que a gente perca pontos, porque é isso que acontece, porque a gente é avaliado pelo CNPq por pontos. Então, essa campanha já está há anos, para que o CNPq abra uma aba e que a gente possa colocar lá o tempo que a gente teve o bebê, né, para que isso seja, se quando forem fazer alguma análise do nosso currículo, que isso seja retirado, certo? Para a gente não entrar em desvantagem em relação a muitas outras situações. E aí vem aquela coisa que eu estou sempre batendo, a desvantagem em relação aos homens. Sim, porque embora também tenha um declínio em algumas produções de alguns homens, não todos, enfim, é afetado uma minoria muito pequena, mas da mulher afeta muito mais. Que a licença paternidade é algo risível, né? Com a ajuda, vamos combinar, tudo bem, pode ser o homem maravilhoso, o paizão do ano. Agora, em 7 dias, em 7 dias, nós mulheres, a gente está totalmente fragilizadas
uma bomba, é um hormônio que não para mais, entendeu? Eu me lembro assim que para mim não foram 7 dias, foram quase um mês, né? Que meus hormônios bombando, humor muda, tudo muda. E isso é uma produção importante na vida da mulher. Nós não devemos ser julgadas porque escolhemos ser mãe, né? Tem mulheres que escolhem não ser, mas é uma questão de escolha. Claro, a gente sabe que toda escolha reflete em algo, mas a questão da produção é algo assim que a gente ainda precisa bater, precisa discutir para os congressos isso, né? Quantos congressos tu já foi? Olha só, na tua área, né? Na nossa área, quantos congressos tu já foi que tinha lá um espaçozinho para as crianças? Na minha área tem. Na minha Ai, área que bom! tem. Sempre tem uma mãe com um bebezinho, sempre. Então, isso é uma coisa que a gente vê. São poucas, né? Mas mesmo assim sempre tem. Principalmente os congressos internacionais, você chega, você deixa seu filho ali, aí você vai amamentar, você vai ver se precisa qualquer coisa, mas tem um lugar. Então, pelo menos nos congressos eu já vi isso. Agora falta todo o resto, né? Os poucos congressos que eu consegui ir depois que meu filho nasceu, que hoje está com 6 anos, a situação era ele ficar no nosso colo o tempo inteiro. Aí nós estamos com os nossos alunos que nos ajudam, né? Quando a gente vai lá fazer a fala, vai fazer a palestra, né? Eles ficam com o nosso filho, depois voltam, ou está dando a palestra, né? Como já aconteceu comigo inúmeras vezes. E o Luiz Henrique falar, cadê a mamãe? Né? E aí eu pergunto, cadê a mãe dessa criança? Né? A mãe da criança está lá, trabalhando, querendo um espaço para, né, publicizar o meu trabalho, para provocar, para fazer discussões, mas eu não tenho condições, às vezes o evento não pensa nisso. Tem mudado bastante, eu acho que esse projeto lá de Porto Alegre, das gurias, tem mudado bastante a realidade, principalmente, né, regional, e na verdade não só regional, do Brasil inteiro, porque existem várias mulheres que são colaboradoras desse projeto, que são de vários lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, enfim, vários lugares. Precisamos sim, e desejo que a nossa universidade pense e repense a respeito disso e que proporcione para nós condições, para mim, né, não só para mim, mas para ti e para as futuras mães, que tenham condições de fazer um trabalho tranquilo, né, um trabalho que não cause, né, porque a gente fica frustrada, né, eu fiquei durante muito tempo frustrada, porque eu queria ir para o laboratório, porque o meu trabalho é mais de bancada, eu queria ir para a bancada e não conseguia, né, porque como é que eu vou para a bancada se eu preciso trabalhar, se eu preciso trabalhar, tem que preparar a aula, porque a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão, né, então tem que preparar a aula, tem a parte administrativa, né, e acima de tudo mesmo, tem os nossos filhos. Eu creio e tenho esperança que isso um dia vai mudar. Espero que isso mude logo aqui na nossa universidade. Danucci, tá ótima a conversa, que coisa boa. Você lidera um grupo de estudos de física de partículas e íons pesados aqui no campus Realeza. E fala um pouco sobre o teu grupo. Ele é formado por meninos, meninas, tem colaboradores externos. Se alguém quiser participar do grupo, como faz para participar? Quais são os projetos que o grupo desenvolve, ou tu desenvolve, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão? Bom, o grupo de estudo, o foco é alunos da graduação, desde o primeiro semestre até formandos, onde a gente discute assuntos relacionados à física de partículas. A gente começa com textos introdutórios, né, que todos os alunos, que não precisa base matemática, para os alunos aprenderem, com base em discussões, meio que orientação, diria, porque cabe ao aluno estudar. Então, ele recebe o texto, e ele vai ter 2 semanas para estudar esse texto e aí vai levar as dúvidas dele para a reunião. Então, são encontros quinzenais, onde esses alunos têm a oportunidade de tirar as dúvidas referentes ao texto que a gente passa para eles e também sobre assuntos que surgirem, que têm interesse. Aí, passada essa parte de, já sei o que é física de partículas, a gente começa a criar a base, né? Então, começa a estudar assuntos que são necessários, temas da física que são necessários para aprofundamento em física de partículas. O grupo é composto por meninos e meninas, claro, agora uma decaída, né, com a volta das aulas e daí deu uma decaída no número de estudantes, mas a gente começou com mais de 20 estudantes, que começaram desde a primeira fase até
a nona fase, eu tinha alunos. O foco, então, é quem tem interesse em física de partículas. Não é limitado a ninguém, não tem que ser só aluno de física, pode ser aluno de outros cursos. Claro que à medida que vai avançando, acaba meio que filtrando e ficando quem tem realmente interesse, porque eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: ninguém é feliz fazendo o que não gosta. Então, se você descobre que você não gosta disso aqui, se você não gosta de física de partículas, pode sair bem tranquilo, que não vai ter perseguição, não tem nada disso. Eu gosto de passar conhecimento. Então, e como colaborador, eu tenho meu marido, que trabalha com física de partículas, que é da UTFPR, a gente trabalha junto nisso. Esse ano foi bem tranquilo, porque foram todas reuniões à distância, então foi bem tranquilo para ele também. Quando voltar para o presencial, aí a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer. Possivelmente ele vai ficar no remoto e a gente vai ficar todos reunidos com ele no remoto. Sobre a pesquisa, eu também coordeno um grupo de pesquisa de física de altas energias, onde aí eu tenho colaboradores, que além do meu marido, tem colaboradores do USP e do IFT, onde a gente faz realmente a pesquisa, né? Que é trabalhar com física de altas energias. O que é isso? Então, a minha área chama Física de Íons Pesados, onde então a gente tenta reproduzir as condições presentes no universo primordial através de colisões de íons pesados. O que são esses íons pesados? São átomos de ouro ou de chumbo que são colididos em aceleradores de partículas a altíssimas energias que conseguem, de certa forma, reproduzir as condições presentes no universo primordial. E aí a gente analisa esses produtos, esses choques, a gente faz modelagem com base nisso. Então eu tenho nesse grupo de pesquisa, tenho 2 alunos, um com bolsa de iniciação científica da Fundação Araucária e outra aluna voluntária. Então tenho tanto meninos quanto meninas. Não faço distinção. Desde que goste de trabalhar com o assunto, para mim, quem quiser pode vir. Nossa, que legal! Eu quero ir. Seja bem-vinda! Que legal! Nossa! Então depois a gente vai fazer um folderzinho para colocar aqui no Química em Arte e divulgar para os nossos alunos, não só da física, né, que no caso que já participam, não sei se tem alguns alunos do curso de Química, mas para divulgar isso de modo geral, e até nesse tempo, nesse momento que a gente está conseguindo fazer reuniões, né, online, outros alunos de outras instituições também podem participar. Eu acho que é muito importante Com ter esse certeza. espaço de discussão. Então, nossa, que fantástico, que legal. Danucci, nos diga uma mulher cientista que marcou a tua história de vida. Olha, meu mestrado e meu doutorado e meu segundo pós-doutorado eu fiz com uma mulher, com a professora Sandra Padula do IFT, que foi uma pessoa assim que me incentivou muito a continuar. E eu via, assim, ela é mãe, ela tem 2 filhos, assim, que já são adultos, e eu vi que não era um limitante na carreira dela. Ela fez pós-docs com eles, criança. Um, inclusive, nasceu no primeiro pós-doc nos Estados Unidos. Então, não foi uma coisa assim que limitou a vida dela. E ela sempre me incentivou bastante. A segunda mulher com quem eu também trabalhei foi a minha orientadora no meu primeiro pós-doc, que foi a professora Frederique Grassi, da USP, que também é uma mulher extraordinária, que é uma cientista assim, fabulosa. As duas trabalham muito. A orientadora, a Sandra, em 2011, ela era teórica, ela virou experimental, ela trabalha no LHC agora. Ela trabalha na área de íons pesados no LHC. Então, ela teve que se reinventar com mais de 50 anos. Eu achei fabuloso. A professora Frederique também, ela mudou, de certa forma, um pouco de área durante a carreira. Então, assim, são mulheres que me inspiraram. Claro que, dizer assim, no início, quando eu era menina, uma cientista que me inspirou, eu não tive essa figura. Mas ao longo da carreira surgiram. E aí, claro, tenho colegas assim que são fantásticas, que também tem uma carreira brilhante. A Elaine Fortes, que está na Unipampa, a Juliana Berbet, que está no FABC, a Franciane Azevedo, que está na Universidade Federal do Sudoeste do Pará.
em Marabá. Então tem assim, tem mulheres que marcaram muito a minha carreira e que foram assim, eu acho que são pilares que quando a gente está assim, aquele dia que está deprimido, fala assim, nossa, mas olha só, eu consigo sair Elas dessa. conseguiram. Uhum. Elas conseguiram. Elas conseguiram. Não, é verdade, que bom. É bom a gente ter alguns modelos na vida, porque eles que nos incentivam, e bem como tu falou agora, que tem situações que a gente tem vontade até de desistir, porque cansa, a dificuldade é enorme, existe pouco incentivo, mas aí tu fica pensando, não, se ela conseguiu, eu também consigo. A gente é capaz, sim. E ter ela sempre tem esses exemplos bons na vida. Conseguir olhar e dizer assim, bom, se ela conseguiu, eu também consigo. Obrigada, professora Danucci, por estar aqui conosco, contando um pouco da tua história de vida, falando um pouco para nós sobre a física das partículas elementares, que é algo fascinante. E muito obrigada por estar compartilhando conosco, né, a expectativa da chegada da Briana, né, e da tua carreira, né, enquanto cientista. Muito obrigada. Para finalizar, então, a entrevista de hoje, você poderia dar algum conselho ou dica para alguma menina que deseja ser uma cientista assim como você? Novamente, eu gostaria de te agradecer pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com todos vocês um pouco da minha história de vida. Uma dica, um conselho que eu daria para uma menina que tem sonho em ser cientista é: primeiro, acredite em você, acredite que você tem potencial e que você vai conseguir chegar naquele objetivo. Só que para isso não basta apenas acreditar, trabalhe, estude muito para que você consiga chegar no seu objetivo. Sempre tenha muita determinação, não se deixe abater pelas pedras que vão aparecer no caminho, que vão ser várias. O caminho não vai ser fácil, já posso dizer de antemão, independente de qual seja a área que você queira seguir, o caminho não vai ser fácil, mas no final das contas, você vai olhar para trás e vai dizer valeu a pena. Então, seja persistente, estude, que os sonhos a gente alcança. Muito obrigada. Obrigada, professora Danucci. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Não tem nada nessa vida que não vale a pena quando a gente quer realizar um sonho, tem foco, estuda, se dedica. Nada é fácil, nada é fácil. Ninguém ganhou nada de mão beijada, nenhuma de nós, né? Nenhuma pessoa ganha as coisas de mão beijada. A gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que estudar bastante, se dedicar, se esforçar com ética, caráter, né? Lealdade conosco mesmo, né? E com os nossos pares. É um conselho muito importante para as nossas meninas. Muito obrigada.